Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Tatiana Oliveira, sou do Grupo Bittencourt e hoje estamos aqui na ABF Expo Franchising 2024, realizando o podcast da sua franquia, um especial para a Feira de Negócios. Hoje eu estou aqui com o João Brito, que é o diretor do time comercial do Grupo Bittencourt. João, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Tati. Queria saber, em primeiro lugar, quais são as suas impressões. Quantas feiras você já participou, João? Acho que eu não fiz essa conta, mas devo estar na 12ª feira, algo assim. Que bacana. E como você enxerga a evolução da feira nesses 10, 12 anos? Eu acho que está com marcas mais relevantes. Está aqui mesmo à nossa frente, temos a Arezzo, Reserva, são marcas relevantes nos seus segmentos. E a própria feira tem vindo a aumentar bastante. Então, agora são 2 pavilhões com várias marcas, vários modelos de negócio diferenciados. Então nós vejo uma evolução bem grande aqui na feira e principalmente alguns modelos de negócio um pouco diferentes daquilo que é o tradicional em franchise. Que interessante. Quais são esses modelos de negócios diferentes? Vimos aqui um modelo, por exemplo, de tecnologia. Nos anos anteriores não víamos tanto tecnologia no franchising e agora vemos modelos replicáveis em tecnologia. Um dos projetos que nós fizemos foi o da gestão de pagamentos, estava vendo ali os dados, 230 franquias e continuando a crescer. Mas temos aqui no próprio stand também a Intersolid, que é uma empresa de software e de ERP para supermercados, farmácias. São modelos um pouco diferenciados daqueles tradicionais de alimentação ou calçados. Então são modelos bem interessantes, com um capital de investimento menor do que aquilo que é tradicional no mercado. Interessante. Fala um pouquinho para a gente, João, sobre as marcas que estão correspondendo com o Grupo Bittencourt. Boa. Então hoje nós temos 6 marcas que estão correspondendo connosco. Uma delas é Verisur. Verisur é um projeto que nós fizemos em tempo recorde. O projeto foi feito em um mês com um time dedicado ao projeto. Onde nós criamos 2 modelos de negócio, um modelo de negócio de desenvolvedor de área e um de microfranqueado, onde esse franqueado tem o objetivo de comercializar as soluções da Verisur. Então um projeto bem estruturado, super dinâmico e com baixo valor de investimento para um franqueado, tendo uma mega empresa sueca com sedes na Suíça, dando todo o suporte a esse microfranqueado e ao desenvolvedor de área. Depois temos a Dream. Dream é uma loja, está fazendo super sucesso aqui na feira, bastante fluxo aqui no nosso stand, que é uma loja dos produtos Disney. Então, com os produtos todos licenciados da Disney. Também é um projeto que nós fizemos aqui dentro da Bittencourt e é um projeto que nós temos muito orgulho em ter realizado. Para além disso, nós temos a Intersolid, já falámos um pouco, uma empresa de tecnologia também bem estruturada e já com um track record bem fundamentado no mercado e que lançou o seu projeto de franquia esse ano e nós somos responsáveis pela expansão deles. Para além disso, temos a Petit Joly, o Império das Tintas, também um projeto realizado dentro de casa. É um projeto de formatação de franquia e também a Bafis, que é um cliente que nós já conhecemos há muitos anos e que temos um carinho especial também por eles. Apesar de não trabalharmos hoje com eles, mas temos um carinho bem especial. Que bacana, João. E como você enxerga, como foi a feira para o Grupo Bittencourt esse ano? Estamos já no 4º dia, né? O último dia de feira. Queria saber como foi a movimentação, quais são as expectativas que vocês tiveram, a impressão que vocês tiveram em relação a esse ano. Olha, a feira é sempre um momento importante para nós. Para além de expormos a própria Bittencourt e todas as soluções que nós apresentamos para os nossos clientes, seja numa formatação de franquia, seja na gestão das redes de franquias, nós lançámos esse ano a inteligência artificial para o franchising, onde nós apresentamos 3 módulos diferentes. Então nós temos altas expectativas para esta feira. Pós-feira, obviamente, nós fazemos o acompanhamento de todos os leads que chegaram a partir da feira, damos um retorno a todas essas pessoas que nós conversamos aqui na feira,
Temos uma expectativa bem grande ali de poder ajudar essas empresas a crescer ou a estruturar os seus negócios para crescer, que é um pouco das soluções que nós executamos e nós fazemos junto aos nossos clientes. Bacana, João. E agora, mudando um pouquinho de assunto, saindo um pouco da feira, queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da sua trajetória profissional, da sua carreira, onde você começou, em qual área você começou e como foi a evolução. Tati, é uma boa pergunta, tá? Ao longo da minha carreira, eu comecei com um background em agências de publicidade, tá? Então, lá em Portugal ainda, acabado de sair da faculdade, com uma oportunidade numa agência como account manager numa agência de publicidade, e já comecei na área comercial. Depois eu saí dessa agência e fui para a Vodafone. Vodafone é uma telecom gigante do Reino Unido, de Inglaterra. É uma empresa multinacional, onde ali o trabalho é mais departamentarizado. Então eu era responsável, comecei com uma responsabilidade na área do marketing, e depois fui evoluindo até que me tornei o head de digital marketing, isso em 2005, 2006, algo que foi muito, a partir daí depois evoluiu bastante, mas na época ainda era algo pouco conhecido, tá? Eu tive cursos na Inglaterra, na Alemanha, para poder entender um pouco mais dessa tendência de mercado, em 2004, até 2006, e entretanto resolvi empreender. Tá? Eu fui franqueado, comprei uma franquia, eu adorava o Brasil, então vinha para o Brasil de férias e para o Rio de Janeiro, etc. E eu era apaixonado pela Osclan, e eu decidi abrir uma franquia da Osclan lá em Portugal. Eu abri com um amigo de faculdades, então abrimos essa sociedade, e tocámos a loja por cerca de 2 a 3 anos, e depois, entretanto, por alguns motivos, vendemos para o Master Franqueado de Portugal, que ficou com todas as operações, mas foi um aprendizado gigante. Foi aí que eu entrei no mundo do franchising, então isso em 2007 mais ou menos, 2006, 2007. Foi um mega aprendizado. Eu acho que 3 anos depois de sair da faculdade tinha pouca estrutura, pouco know-how, e o franchising ajuda muito a isso. Então me deram os manuais, acompanhamento, faziam consultoria de campo, auditoria na minha loja, a contagem de estoque era algo que eu não sabia o que era. Os meus pais são médicos, então pouco know-how de varejo, e nós decidimos empreender. Então foi uma experiência, um aprendizado absurdo. Depois eu voltei um pouco mais para a Vodafone, e aí quando eu acabei vendendo essa participação, eu voltei para a Vodafone, fiquei mais uns anos até que vim para o Brasil. Bacana, João. E aí, conta um pouquinho pra gente como você chegou no Grupo Bittencourt, qual foi a sua evolução dentro da empresa? Eu cheguei no Grupo Bittencourt porque eu conheci o Marcos Gouveia, um dos sócios daqui da empresa. Eu vim como country manager de uma empresa portuguesa para o Brasil, trabalhando, e quando eu cheguei no Brasil, um dos meus primeiros clientes foi o próprio Marcos e algumas empresas do Grupo Económico, na época um Grupo Económico bem menor do que ele é hoje. E quando eu decidi sair daquela empresa como country manager, eu disse: Marcos, esse aqui é o meu currículo, tenho esse background, tenho experiência em franchising. Ele disse: ok, eu conheço a empresa certa para te apresentar. Me apresentou a Liana e entretanto eu entrei dentro da Bittencourt, na época como um consultor comercial, e fui evoluindo dentro da própria empresa. Me tornei gerente comercial passado alguns anos, e até chegar a diretor comercial e sócio da empresa. Bacana, João. E quantos projetos você desenvolveu? Conta um pouquinho pra gente sobre quais foram, se você consegue citar, né, dentro de tantos projetos, alguns projetos icônicos, como foi esse desenvolvimento nos últimos anos? Tati, nós temos projetos bem icónicos dentro de casa, tá? Normalmente nós, na equipe comercial, entramos juntamente com a equipe técnica do projeto, até porque nós fazemos o relacionamento com o cliente, nós somos a porta de entrada dentro da empresa e faz sentido nós acompanharmos o nosso cliente ao longo de todo o processo em que o cliente está com a Bittencourt, até para podermos acompanhar depois a evolução futura daquele cliente, que eu acho que
quando nós fazemos um projeto, para nós a maior satisfação é quando o cliente se torna uma mega empresa. Então, empresa com 300 unidades, 500 unidades, isso aí é o fruto do nosso resultado, não é? Então, nós temos projetos icónicos aqui dentro de casa, apesar de eu não ter participado de alguns deles, mas eu vou dar, e outros sim, mas temos projetos estruturados com o Carrefour. Tá? O ano passado nós lançámos aqui na feira o projeto do Carrefour Express. Nós trabalhamos e fizemos todo o projeto de franquia da Reserva. Na área de saúde, algo muito diferenciado, nós trabalhamos com uma empresa de capital aberto chamada Oncoclínicas, que lançou agora a sua primeira franquia, faz um mês que eles anunciaram a venda e o lançamento dessa primeira franquia. Um projeto, aí sim eu participei bastante desse projeto, um projeto bem complexo. Estamos falando de uma empresa de oncologia que tem dentro dos sócios investidores a Goldman Sachs, então uma empresa super estruturada e aí muito complexo, um projeto muito interessante que lançou assim, o seu primeiro projeto. Isso para nós é um mega marco e estamos muito orgulhosos desses projetos. Bacana, João. É interessante, né? Um projeto de oncologia, muitas pessoas podem pensar que não é um projeto escalável, talvez. Então, como que uma marca que deseja escalar pode entender se vale a pena investir no franchising ou não? Bom, acho que nós temos que partir do pressuposto que elas são todas escaláveis. De uma forma ou de outra, precisam de passar por uma primeira etapa que nós chamamos de business plan de franquia. Esse business plan ele vai estudar a viabilidade desse modelo de negócio, tá? Então, entendendo, fazendo um grande aprofundamento, um deep dive dentro do modelo de negócio, para conhecer o modelo de negócio e depois começar a estudar a viabilidade, não só para um potencial franqueado, quanto para a própria franqueadora, que é uma empresa de serviço que presta suporte ao franqueado. E ela precisa ser remunerada também. Então, nós normalmente fazemos a viabilidade financeira, mas também mercadológica. Porque imagina, pode ser financeiramente viável, mas não mercadologicamente comparativamente com a tua concorrência. Então, nós fazemos todo esse estudo para entender se mercadologicamente e financeiramente esse projeto ele é viável, escalável e quantas unidades tem de potencial. Essa é a primeira etapa, Tati. É uma etapa, no caso da Oncoclínicas, uma etapa super complexa, porque nós estamos falando de uma empresa de saúde, uma empresa que depende de fontes pagadoras, ou seja, dos planos de saúde, e que tem uma complexidade no cadastro desse franqueado às fontes pagadoras. Então, um projeto muito, muito complexo, com muitos estudos para nós identificarmos e onde seriam as regiões de abertura das franquias, uma vez que eles, com o capital de fundo, fazem muitas fusões e aquisições também, então compram várias redes pelo Brasil. Então nós fizemos também um estudo identificando onde é que é ideal fazer a fusão e aquisição e onde é ideal ter a franquia, tá? Então um estudo bem complexo, mas super interessante. E depois fazemos toda a parte jurídica desse projeto, ou seja, na primeira etapa, no Business Plan, nós fazemos todo o estudo mercadológico e depois nós entramos para uma parte mais de operação de contrato de franquia, circular de oferta de franquia e os próprios manuais da franquia. Entendi, João. E como é essa segunda etapa da jornada de expansão dos processos jurídicos? Quais são os aspectos que são analisados e qual a importância dessa avaliação? Bem, a segunda etapa ela é fundamental no relacionamento do franqueado ao franqueador, onde nós, pela experiência que nós temos dentro de casa, esses 38 anos de mercado, fomos identificando onde é que são as maiores preocupações das franqueadoras junto aos seus franqueados para ter um bom contrato de franquia, tá? Para além disso, o franchising no Brasil tem uma lei própria e essa lei obriga a um documento chamado Circular de Oferta de Franquia. Esse é um documento que eu acho que respalda muito o potencial franqueado. Então ele é um documento que tem a transparência do modelo de negócio, dos franqueados atuais da rede, franqueados que já por algum motivo fecharam as suas próprias franquias. Ela tem que ser um documento, aliás, a Circular de Oferta de Franquia é um documento transparente para esse candidato à franquia, onde ele pode fazer a sua due diligence, ou seja,
o seu aprofundamento naquele modelo de negócio que ele está prestes a investir. Então esse documento é muito importante. Pela lei, ninguém pode assinar um contrato sem ter em 10 dias em posse a circular de oferta de franquia para poder fazer essa diligência. Tá? Então esse aprofundamento. O instrumento jurídico ele é fundamental, não é? É o que tangibiliza o relacionamento entre as partes. Interessante, João. E agora, falando um pouquinho sobre a terceira etapa da jornada de expansão para franquias, conta um pouquinho para a gente sobre os processos de captação. Como as franqueadoras podem transmitir conhecimento para os seus franqueados? E qual a importância dessa transmissão de conhecimento? Bem, elas fazem essa transmissão do know-how ao franqueado através dos manuais de franquia que tangibilizam as boas práticas que elas praticaram nas suas próprias operações. Okay? Então os manuais servem para isso, para uma transmissão de know-how ao franqueado e tangibilizar esse know-how que o franqueado está adquirindo quando ele compra a franquia. Mas mais do que isso, o manual de franquia ele é fundamental para a franqueadora também. Tá? Então a franqueadora, quando vai fazer a auditoria, os processos de consultoria de campo, ela tem os processos todos que ela vai auditar ou que ela vai acompanhar junto ao franqueado dentro dos próprios manuais. E os manuais servem também, estão junto ou interligados ao próprio contrato de franquias. Porque o contrato de franquias normalmente, por praxe, depende obviamente de modelo de negócio para modelo de negócio, mas o contrato de franquia é um contrato de 5 anos. Você não altera o contrato, né? Mas os manuais e os processos dentro de uma empresa franqueadora ou de uma franquia, eles são vivos. Podem estar constantemente a ser atualizados, a ser melhorados. Então, os manuais, o contrato de franquia sempre vai ligar a algum manual para que o franqueado faça aquele processo de acordo com o que está no manual e o manual vai sempre sendo atualizado, tá? Normalmente, 6 em 6 meses, esses manuais deveriam ser atualizados. Nem todas as franqueadoras o fazem, mas deveriam, com certeza, atualizar os seus processos porque estão ou deveriam estar interligados ali ao contrato. Tá? Interessante, João. Falando um pouquinho agora sobre a quarta etapa da jornada de expansão, a gente tem também a parte de estruturação das franquias. Conta um pouquinho para a gente, né? Como servir a rede? Qual a importância dessa estruturação? Quais são as etapas que são realizadas durante a estruturação? São várias. Bem, basicamente após uma venda de uma franquia, a franqueadora tem que estar preparada para recepcionar esse franqueado, para fazer o onboarding do franqueado. E para isso ela não deveria servir ou atender o franqueado de uma forma amadora. Ela sim deveria estar estruturada para que o franqueado possa ter o melhor acompanhamento quando ele paga a taxa de franquia, que é esse o objetivo, não é? Ele está pagando o know-how e o acompanhamento que a franqueadora dá ao franqueado. Portanto, isso precisa estar estruturado. Por exemplo, o treinamento inicial do franqueado, como se faz a consultoria de campo ao franqueado, quais são os canais de comunicação em que o franqueado oficialmente pode reportar para a franqueadora. Tudo isso tem que estar estruturado, é o que nós chamamos de estruturação inicial, ou a parte de implantação ali da franqueadora. Então, os processos internos. E não só, a parte toda de contratação do time da franqueadora. Time com particularidades. Então, normalmente, um consultor de expansão para a venda de franquias, um consultor de implantação para ajudar a implantar as unidades e depois um consultor de campo, para além do time de back-office, como marketing, financeiro, entre outros. Tá? Isso faz muito parte da estruturação da franqueadora, essa etapa que nós estruturamos e o modo de servir ele é fundamental, é como é que a franqueadora acompanha e passa todo o know-how e faz esse acompanhamento periódico junto ao franqueado. Isso tem que estar estruturado também. Interessante, João. Falando um pouquinho agora sobre, então depois da estruturação de franquia, o próximo passo é a expansão? Na verdade eles são simultâneos, tá? Se você só estrutura a franqueadora e não tem ninguém para fazer o onboarding, não faz sentido. E a parte de expansão, ela demora algum tempo também, porque você tem que fazer uma triagem criteriosa desse franqueado, tá? Para além de que tem o tempo da circular de oferta de franquia, então normalmente nós dizemos que, em média, desde o início em que nós começamos a comercializar até ao fechamento de uma primeira franquia, vão 3, 4 meses. Demora algum tempo, tá? Porque você apresenta o modelo de negócio,
depois apresenta as planilhas financeiras para que o franqueado entenda, ok, eu tenho que fazer esse investimento, o meu payback, se eu fizer aquele tipo de ações, é de X meses. Muitas vezes fazemos um business plan adaptado à região onde ele vai abrir, tá? E faz um alinhamento de expectativas. Esse é o mais importante. O franqueado tem uma expectativa muito alta e é importante a franqueadora fazer um alinhamento de expectativas junto ao franqueado, tendo em conta os papéis do franqueado. E isso demora tempo. Então, enquanto você vai estruturando a franqueadora, os processos internos da franqueadora, a expansão tem que ir acontecendo. Para que, a partir do momento em que temos o primeiro franqueado, nós já temos os processos estruturados também. Tá? A seleção de franqueado ela é fundamental. Então, de acordo com o perfil, de acordo com o capital de investimento, nós ajudamos muitas empresas a fazer o melhor processo de expansão, que passa não só por uma avaliação do perfil financeiro desse franqueado, mas também da parte não só psicológica, mas da parte de empreendedorismo desse franqueado. Entender se ele tem os skills ou não para poder tocar essa franquia. Tá? Então, normalmente nós fazemos essas etapas em simultâneo, tanto a parte de expansão quanto a parte de implantação da franqueadora. Interessante. E a próxima pergunta era justamente a parte de implantação. Pensando como que a jornada de expansão desenhada pelo Grupo Bittencourt ajuda o franqueado a estar pronto para entrar em plena operação. Então, normalmente nós... Vamos começar do... Vamos. A ideia é responder... O ideal é nós não falarmos... O ideal é nós não falarmos dessa de implantação. É que ali... As três são em simultâneo, tá? Então, a parte de expansão, implantação, implementação... Não, perdão, estruturação, expansão e implementação não são juntas. A Carol pôs assim, mas eu até nem concordo tanto. A expansão vem antes, a implantação vem depois e depois a estruturação, tá? A expansão você tem que começar a vender logo. A implantação, você tem que estar pronto para o onboarding do franqueado, mas é uma coisa relativamente rápida. Depois vem a estruturação da franqueadora, que são os processos ongoing, tá? Mas é tudo junto. Então, se eu for agora falar de implantação, que devia estar lá no início... Sem problemas. Passa à frente. Acho Vamos para a última. Você respondeu bem, né? Então, as três etapas já foi ali eu falei um pouco de implantação. Perfeito. A próxima parte, João, é sobre sustentação e gestão da rede. Você acha que a gente pode seguir? Bora. Perfeito. Falando agora, então, sobre a parte de sustentação e gestão da rede. Como é que vocês contribuem, João? O Grupo Bittencourt contribui para a excelência do franqueado, do franqueador e para a performance dos franqueados. Então, Tati, nós falámos um pouco sobre a implantação, aquela parte inicial do onboarding ao franqueado, da estruturação dos processos da franqueadora e falámos também da expansão, não é? Então, a Bittencourt, uma franqueadora, ela vai amadurecendo à medida que os franqueados vão amadurecendo juntos com ela, tá? E para ela amadurecer, ela precisa de ir estruturando projetos e processos junto ao franqueado. Como, por exemplo, um programa de excelência, como, por exemplo, fazer uma clusterização, ou seja, clusterizar franqueados de acordo com alguns critérios e servir esses franqueados de forma diferente. Tá? Fazer grupos de performance. Então, a franqueadora, o que é mais interessante é que a franqueadora, ela vai estar sempre numa fase de implantação e, ao mesmo tempo, à medida que ela vai maturando, ela vai tendo uma fase de maturidades também. Mas estão sempre novos franqueados entrando na rede onde ela tem que dar o suporte de implantação a esses franqueados. Então a franqueadora ela vai maturando. E a Bittencourt ela ajuda a estruturar o conselho de franqueados, o programa de excelência. Isso é muito mais de uma franqueadora bem madura. Tá? No início o franqueado precisa de algo mais operacional nessa implantação. Ele precisa de saber como operar, seja uma loja, seja um modelo de negócio, seja um consultório odontológico, seja um supermercado. Ele precisa de saber como tocar aquela operação no dia a dia. Mas a partir do momento, vamos imaginar 2, 3 anos, ele já sabe fazer essa operação no dia a dia de forma de olhos fechados, não é? Como nós falamos. Então, a franqueadora tem que começar a dar outro tipo de suportes. Um suporte mais financeiro, olhando o P&L, o DRE desse franqueado, vendo onde é que ele está tendo custos que podem ser reduzidos, acompanhar na performance de vendas. Isso é o papel da franqueadora futura.
tá? Que depois implanta ou que ela vai estruturando pós-implantação e onboarding dos primeiros franqueados. Interessante, João. E aí, para fechar, né, essa parte de falando um pouquinho da jornada de expansão, temos a parte de perenidade, né, de renovação, solidez e vida longa. Explica para a gente o que isso significa e como impacta tanto para o franqueador quanto para o franqueado. Acho que em todos os modelos de negócio a perenidade é fundamental, não é? E bem desafiadora. Ela requer inovação. Tá? Então, como renovar, inovar o próprio modelo de negócio que agora já está com 20 anos, com franqueados super bem estabelecidos, com várias operações, como é que ela continua se renovando e se atualizando? Tá? Parte muito do papel da franqueadora é esse olhar na inovação. Então, a parte que nós chamamos de labs, ou seja, a franqueadora ser um laboratório de novas ideias de inovação é fundamental. Depois, quando essa franqueadora também tem já alguns anos de mercado, é normal ter uma sucessão, tá? Então, o franqueado já mais com certa idade começa a repassar essas operações que ele foi criando e foi fazendo a vida para os seus filhos, para os seus netos. E isso é importante ter um programa de sucessão muito bem estruturado. Tá? Porque nem sempre essa segunda ou terceira geração tem a capacidade para ser aquele empreendedor. E muitas vezes é necessário até trazer alguém de mercado para ser esse sucessor, para ser esse CEO dessa grande empresa. Tem franqueados no Brasil gigantescos, então com mais de 100 unidades. Isso é preciso ter um programa de sucessão muito bem estruturado. O Boticário tem um bom programa de sucessão, mas é preciso entender quais são os critérios necessários para saber se os filhos ou netos eles são os sucessores ou não desse modelo de negócio e desses negócios, tá? Então o programa de sucessão é algo que nós fazemos também, estruturamos dentro de casa, avaliando esses perfis através de testes psicotécnicos e outros de skills, não só de hard skills, mas sim de soft skills também de liderança, por exemplo. Tá? Interessante, João. Essa jornada de expansão que nós estamos falando sobre foi desenhada pelo Grupo Bittencourt. Como vocês chegaram a esse desenho? Eu acho que foram os 38 anos de mercado aqui que nós trabalhamos. Fomos trabalhando inclusive ao longo dessas jornadas. Nós também participamos de várias convenções mundiais de franchising. A Bittencourt participa todos os anos da IFA. A IFA é a maior convenção do mundo de franchising em Las Vegas. E nós dali trazemos também muito boas práticas de mercado e trazemos isso para dentro de casa, entendemos, analisamos e vemos o quanto isso pode ser refletido no mercado brasileiro também. Então, acho que esses 38 anos nos deram muito essa experiência e fomos criando essa jornada de expansão. A partir do momento em que a empresa se torna uma franqueadora, como é que ela deve colocar as boas práticas de mercado junto aos seus franqueados. Então nós desenvolvemos essa jornada, esse desenho aqui, que tem várias soluções, várias opções dentro dessa jornada. Interessante, João. E é uma jornada que ela tem um desenho formatado, mas ela é também ao mesmo tempo personalizada. Então depende muito da fase que a franquia está, certo? Sem dúvida. Então nós ajustamos as nossas soluções de acordo com o estágio e de acordo também com as dores das franqueadoras. Se é uma franqueadora já estruturada, com bastantes unidades, tem as suas dores particulares. Quando é uma franqueadora no seu estágio inicial, nós ajudamos de outras formas, tá? Então é completamente personalizado ao cliente. Normalmente nós fazemos um grande diagnóstico ou uma grande imersão, que nós chamamos, junto ao cliente nas diversas áreas, para podermos identificar onde estão os maiores pontos de dor e onde é que nós podemos resolver de forma mais rápida junto com o cliente, sempre transmitindo o know-how ao cliente. Acho que isso é fundamental. A Bittencourt ela entra, mas transmite o know-how para que depois o cliente possa aplicar também sozinho todo esse aprendizado, tá? E completamente personalizado de acordo com o estágio de cada cliente. Então, de fato, a jornada de expansão do Grupo Bittencourt, ela vai resolver diretamente a dor de cada
cliente. Exatamente, esse é o nosso objetivo, exatamente. Dependendo do tamanho do cliente, do segmento, do estágio, nós vamos e temos uma equipe multidisciplinar que nós estruturamos e colocamos dentro do nosso cliente como squads para executar aquele serviço ou aquela solução. E depois partimos para a próxima, entendemos, ok, resolvemos esta dor, acompanhamos, temos aqui os KPIs e o NPS em cima desse franqueado e depois disso nós vamos ajudar a implantar as demais soluções junto ao cliente. Legal, João. Queria agradecer a sua participação no podcast de hoje. E para a gente fechar, queria que você, olhando para a câmera, falasse um pouquinho diretamente com o nosso cliente, pensando como que o Grupo Bittencourt, a jornada de expansão do Grupo Bittencourt pode solucionar as dores dele. Não, é que agradeço, Tati. Acho que a Bittencourt, com todos os seus anos de experiência e mais de 3.000 projetos desenvolvidos, temos as soluções para apoiar os seus clientes na sua fase de expansão. Então, nós somos uma empresa com bastante pé no chão. Os nossos projetos passam por vários code reviews dentro de casa para podermos entregar a melhor solução para esse cliente. Acho que o nosso objetivo é muito como é que nós podemos te apoiar e atingir o resultado e o sonho que você almeja. João, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Obrigado a todos.